Pessoal, aqui quem vos fala é o professor Dudu, certo? A aula hoje é de ciências, certo? Ciências direcionada aos 7º anos A e B da escola Abdoral Rochas, Morrinho, Ceará. Vamos lá. Primeiro eu preciso que vocês peguem um livro de ciências de vocês, do 7º ano, claro, certo? Aí assim, vocês vão abrir lá nas páginas 42 e 43 e depois vocês e 44 e 45. Vamos lá. Os temas das aulas hoje seria temperatura e calor. Também nós vamos falar também sobre equilíbrio térmico e sensação térmica. Então vamos lá. Assim, temperatura e calor. Vocês sabem diferenciar? Certo? Então assim, nós vamos distinguir isso aqui. Bem, temperatura e calor são duas coisas diferentes que andam juntas, certo? E que a gente usa às vezes errado no cotidiano da gente. Vamos lá dar exemplo. Supor que você vai fazer uma visita a um amigo seu, chega lá, o seu amigo lhe oferece uma xícarazinha de café e lhe avisa: olha, cuidado, tá quente. Aí a pessoa vai lá, bom, então tá bom, beleza, ótimo, tá ótimo. E ao final da visita, a pessoa chega para você: só tem chá também, você deseja? Aí a pessoa aceita, mas aí a pessoa avisa de novo: cuidado, está muito quente. Aí a pessoa vai lá, dá uma provadinha no chá, possa queimar a sua boca, certo? Então, já está diferente, né? Está com uma maior temperatura, não é assim? E um outro exemplo clássico, certo? Que a gente tem que aprender a falar correto, que seria a sensação térmica, que é o quê? Por exemplo, vamos supor que você está num quarto, né? Ou num escritório que esteja um ar-condicionado ligado. Aí a pessoa diz: vixe, estou com frio, certo? Ou o exemplo da pessoa chegar no meio da rua 2 horas da tarde: estou com calor. Não é assim. Estou com calor, certo? Não é assim que é para usar o termo. E cientificamente você está falando errado, certo? Então é para você sentir a sensação do meio em que você está. Você é para falar, o correto seria: estou sentindo frio e estou sentindo calor. Por que eu estou falando isso? Porque o corpo, certo? Ele tem uma temperatura própria, que seria de quantos graus? Seria de 36,5 a 37 graus. Se passar disso, você vai ter até uma convulsão, não é isso? Então, assim, isso aqui seria a temperatura. Então, vamos lá. Na temperatura, certo? Você pode medir com um termômetro, certo? Quem conhece o termômetrozinho de farmácia? Você vai, bota na sua axila e depois de alguns minutos, você vai ver e vai aferir a sua temperatura. Agora é o seguinte, vamos dar a distinção aqui entre temperatura e calor. Mas primeiro eu preciso explicar uma coisa a vocês. Os corpos são feitos de moléculas, partículas, moléculas, vamos chamar de moléculas. Vamos supor que quanto maior o grau de agitação dessas moléculas, certo? Maior a temperatura. E quanto menor o grau de agitação dessas moléculas, quanto maior a temperatura. E quanto menor a temperatura. Vamos dar um exemplo clássico da água, certo? Vamos supor a água dentro do cotidiano de vocês. Vamos supor um estado sólido, que chama de gelo, né? Vamos supor que isso aqui seria uma pedrinha de gelo, certo? Então assim, você vê que no desenho aqui as moléculas estão desenhadas como se estivessem sem agitação, certo? Então ela está em estado sólido, certo? Menor agitação, mais fria, beleza? E aqui no estado líquido, que elas estão com agitação em equilíbrio. Beleza? E lá no estado gasoso, quanto maior, está aumentando a temperatura. Estou com uma chamazinha desenhada aqui, como se fosse a água no fogão. Então, quanto maior a temperatura, ela não vai entrar em ebulição, não vai virar aquele gásinho, vapor d'água, certo? Então, assim, quanto maior o grau de agitação, mais quente. Então, assim, o que é que eu quero chegar a uma conclusão com vocês? Que calor é a energia térmica em trânsito, sendo transferida de um corpo para o outro. Geralmente calor ela é transferida do corpo mais quente, vamos supor que isso aqui seja um corpo, para um corpo que está menos quente, certo? Então isso aqui seria a definição de calor. É a energia térmica em trânsito de um corpo que está com mais energia, mais quente, para um corpo mais frio. Vamos definir temperatura. Temperatura é a grandeza escalar que mede o grau de agitação das moléculas. Vamos supor que aqui esteja, né, uma panela d'água e aqui outra panela d'água. Corpo A, corpo B. Vamos supor que a gente vai pôr lá o termômetro nessa panela d'água, que ela está aqui com uma chama acesa aqui, uma chamazona grandona, acesa aqui, certo?
que quando eu botar o termômetro aqui, como vocês estão vendo aqui no meu desenho aqui, que está muito bom, né? Vocês estão vendo que está a 40 graus, certo? E está sendo medido. E aqui vocês estão vendo um outro corpo, certo? Que quando eu botar o meu termômetro aqui, vocês estão vendo que está a menos de 0 graus Celsius, certo? Já falei aqui, né, essas diferenças aqui. Então, assim, resumindo, temperatura é uma grandeza escalar que mede o grau de agitação das partículas. Quanto maior o grau de agitação da partícula, maior a temperatura, como eu acabei de explicar. Quanto menor o grau de agitação, que nesse desenho elas estão paradinhas, menor a temperatura. Essa temperatura aqui no nosso país é medida em Celsius, graus Celsius, certo? E em outros países é medida em Kelvin e Fahrenheit, certo? Beleza? Então assim, ó, um outro exemplo que eu quero dar para vocês é o equilíbrio térmico. Primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês. Dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, esse aqui, certo? Está aqui o café, certo? Tem a temperatura do ambiente, do copo, e o café está quente, certo? E aqui uma garrafinha de leite que está gelada, certo? Aí nós vamos misturar, certo? Quando eu vou misturar o gelado com o quente, certo? O quente vai diminuir a temperatura dele, assim como o gelado vai aumentar a temperatura dele. E tem o clima do meio, né? A temperatura do meio ambiente, certo? Então, e com o tempo, certo? Eles vão entrar em equilíbrio, certo? Então vai haver o equilíbrio térmico. Juntou o quente com o frio, que eles dois vão entrar em equilíbrio, certo? Junto com a temperatura do meio em que nós estamos. Beleza? Então assim, agora é o seguinte, provando aqui, bem bonzinho. Então assim, ao final aqui da aula, eu preciso que vocês respondam as atividades da página 48, sobre o que eu falei agora, certo? E vocês vão interagir comigo no meu número privado aí do WhatsApp, beleza? Então, bom dia para vocês, valeu!